Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição de edição especial por tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição desta semana tem por tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E o nosso texto base está no livro de Esdras, no capítulo 9, e o versículo 1 até o versículo 4. Neemias, capítulo 13, até o versículo 23, até o versículo 26. E Neemias 9, versículo 38, Neemias 10, versículo 1, versículo 29 ao 30. Lembrando aos nossos irmãos e professores, estudantes da escola bíblica, que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer os subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Bem, sobre a questão da mistura dos judeus, havia uma ordem de Deus que proibia expressamente o casamento misto. Veja em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Assim está escrito: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e eu vos o consumiria. Perceba que Deus orienta os israelitas sobre o perigo da mistura, justamente por causa da influência negativa que poderia comprometer o estilo de vida santa que eles, como povo de Deus, deveriam levar. Esse texto é tão claro sobre a proibição da mistura étnica, que alguém sem entender o contexto desta passagem bíblica chama esse mandamento de xenofóbico, que é o sentimento de aversão ao estrangeiro, portanto um preconceito racial. Mas essa é uma ideia equivocada, porque desde o início Israel foi concebido por Deus para ser um povo santo e separado das demais nações. Isso porque a ideia de Deus era enviar um Salvador por meio deles. E não somente enviar o Messias, mas Deus queria revelar-se a todas as nações do mundo através de Israel. Porque todas as nações do mundo eram, na verdade, uma só, que eram a comunidade única das nações, aquele povo ali depois do dilúvio, que inclusive havia se rebelado contra Deus no episódio da Torre de Babel. Então Deus, em sua misericórdia, forma Israel a partir de Abraão para continuar se relacionando com o homem e ao mesmo tempo enviar um Salvador. Então, o propósito aqui era usar uma nação para salvar as demais. Mas assim que Esdras chegou em Jerusalém, ele começou a ensinar o povo, e quando ele começou a explicar o propósito da lei, do quanto Deus esperava que eles cumprissem, e o quanto eles deveriam ser santos, o povo percebeu a gravidade, a grave condição de pecado em que eles estavam. E a questão precisava ser revista, e era justamente a questão do casamento misto. Então, essas uniões mistas faria com que em 2 gerações no máximo o povo de Deus desaparecesse da terra. Então, na medida em que Esdras estava ensinando, os representantes do povo procurou Esdras e expôs o problema da união mista. Veja no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. Assim está escrito. Eu vou ler. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes
e os levitas não se têm separado do povo desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Perceba que nesse ensino das Escrituras traz aqui um efeito positivo sobre o povo, pois depois que Esdras cita o texto, o povo reage de forma positiva, confessando os pecados. É muito importante notar isso aqui, porque assim como uma boa educação escolar pode renovar e melhorar o desempenho de um país, da mesma forma uma boa educação da palavra de Deus pode melhorar a qualidade de vida espiritual de uma pessoa, de uma igreja e até mesmo de uma nação. Veja que no texto temos a expressão a semente santa se misturou. Porque o casamento de um israelita com uma estrangeira era uma mistura que comprometeria o futuro da identidade religiosa do povo. Inclusive, o próprio texto diz que eles já estavam praticando um estilo de vida oposto ao que estava nas Escrituras. E o problema da mistura era justamente a perca da identidade religiosa. O mesmo também vale para a igreja. Se os crentes perderem os princípios de sua identidade religiosa e de sua formação cristã, perdem a sua razão de ser e de existir. Veja que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 9, assim está escrito: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este texto é muito forte e esse texto é muito interessante porque diz que somos um povo santo chamado por Deus. Portanto, uma igreja misturada de caráter ecumênico é uma igreja sem identidade e sem propósito. Bem, quando Esdras, de posse de toda a situação, sabendo que a mistura era grande e que o casamento misto era desde os príncipes até o mais simples do povo, ele se desesperou. Veja o que está escrito em Esdras, no capítulo 9 e o versículo 3. Assim está escrito: E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e assentei-me atônito. Com essas atitudes, Esdras se humilha diante de Deus, porque Esdras não é apenas um estudioso da palavra, mas também ele era um homem de oração. O avivamento espiritual, além de despertar as pessoas para o conhecimento, desperta as pessoas para a oração. Essa atitude de Esdras, dele rasgar as vestes, arrancar os cabelos e a barba, se assentar atônito e chorar, até parece um pouco exagerado. Mas a verdade é que só quem conhece o valor que tem uma família num plano de salvação é que pode entender essa atitude de Esdras. Isso porque o plano de salvação de Deus em toda a Bíblia perpassa pela família. Perceba que no livro do Gênesis, os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, se misturaram com os filhos de Caim. E essa mistura trouxe o desaparecimento das últimas famílias que serviam a Deus. E com o desaparecimento das últimas famílias remanescentes, a maldade se generalizou, trazendo a consequência a ira de Deus nas águas julgadoras do dilúvio. E isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24 e o versículo 37, quando ele disse que, assim como foi nos dias de Noé, será na sua volta.
Portanto, um dos sinais da volta de Cristo é a mistura dos que servem a Deus com os que não servem. E essa mistura só pode começar pela família. Por isso que hoje em dia as famílias e os valores do matrimônio são tão atacados, sofrem inúmeros ataques por parte de uma sociedade cada vez mais dissolvida do que um dia foi ensinado na palavra de Deus. Uma sociedade cada vez mais distante do que um dia aprendeu nas Escrituras Sagradas. E isso se dá porque, assim como a salvação perpassa pelas famílias, a dissolução das famílias tradicional também traz a destruição da sociedade. Por isso que Esdras ficou tão desesperado, porque ele entendia a gravidade destas uniões mistas. O texto diz que Esdras então ficou em uma posição de humilhação e lamento até a hora do sacrifício da tarde. Por que até a hora do sacrifício da tarde? Essa atitude de Esdras, dele ficar clamando até a hora do sacrifício, é muito carregada de símbolos e de propósitos. E para entendermos essa questão, vamos citar Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 39. Assim está escrito: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Esse texto de Êxodo é um mandamento de Deus que nos fala do sacrifício contínuo de um cordeiro de 1 ano que era oferecido pelos pecados do povo. E esse sacrifício era realizado primeiro às 9 da manhã e o outro às 15 da tarde. E é interessante que também foi às 15 horas da tarde que o profeta Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe revelou a redenção do povo de Israel, que ocorreria depois das 70 semanas. O Senhor Jesus também foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 15 horas da tarde. Então, essa hora do sacrifício é muito representativa. O texto do Êxodo ainda diz que se eles mantivessem esse sacrifício contínuo da manhã e da tarde, esse sacrifício do arrependimento, Deus iria até o povo para santificar o povo e manifestaria a sua glória para eles. Então existia uma promessa de Deus correlacionada à hora do sacrifício da tarde. E é por isso que Esdras propositalmente ficou em uma posição de humilhação, prostrado até a hora do sacrifício, na esperança de que Deus mudasse a situação. Quando chegou na hora do sacrifício, Esdras se põe de joelhos, levanta as mãos e intercede a Deus pelo povo. O interessante é que ao longo dessas 12 lições que estamos estudando, sempre contamos aqui a história da nação a partir de uma pessoa que chamou a responsabilidade para si e se tornaram um ponto de partida para iniciarem as mudanças necessárias que a palavra de Deus exigia. O mesmo ocorre com Daniel, Ester, Mardoqueu, Zorobabel e Neemias e agora com Esdras. Que Deus também possa encontrar em nós aqueles que estão dispostos a responder positivamente aos grandes desafios pelo bem de um coletivo comum. Que eu e você sejamos parte de um índice de pessoas que Deus pode usar para começar algo novo. O capítulo 10 do livro de Esdras registra que enquanto Esdras orava, toda aquela congregação se juntou em volta dele e confessou os pecados e prontamente desfez toda aquela união mista.
E isso foi um verdadeiro milagre, porque foi operado através do ensino da palavra e da vida de oração que Esdras apresentou. Porque não foi fácil para esses homens terem que dispensar as suas mulheres e os seus filhos mistos. O interessante é que, com a saída dessas mulheres e dessas crianças, a população, que já era pouca, se reduziu ainda mais drasticamente. Por isso que, na aula anterior, quando estudamos aquele tema em que Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra, citamos na aula que ele leva consigo muita gente, inclusive muitas mulheres. E sem saber, ele já estava atendendo a uma presciência divina, porque essas pessoas iriam recompor a lacuna deixada pela saída do povo estrangeiro. Então, esta situação se resolveu com muita dor e sofrimento. Mas, depois de 25 anos, quando Neemias vem para assumir seu segundo mandato, né? Porque Neemias, ele governou 12 anos, depois voltou para a Pérsia e depois governa mais 12 anos. Então, quando ele vem para assumir seu segundo mandato, ele encontra a mesma situação, conforme podemos ler no livro de Neemias, no capítulo 13. Na verdade, quando Neemias chega, ele encontra uma situação tão grave quanto a que Esdras acabou de resolver. Porque no caso de Neemias, quando ele chega, ele encontra o próprio sumo sacerdote Eliasibe aparentado com Tobias. E diga-se de passagem, Tobias, além de ser um estrangeiro, ele era um inimigo do povo de Deus. E para piorar a situação, Tobias construiu uma recâmara grande dentro do templo para morar. E para construir essa recâmara, eles eles derrubaram o armazém que guardava os dízimos e os suprimentos que o povo trazia para sustentar os sacrifícios e os sacerdotes. E para piorar mais ainda, os sacerdotes, como não tinham mais o sustento, por causa do armazém que foi derrubado, onde se armazenavam os alimentos, como eles não tinham sustento, eles foram embora. Eles abandonaram o templo, o serviço da casa de Deus, por causa dessa situação em que o armazém foi derrubado para abrigar um estrangeiro dentro da casa de Deus. Então, mais uma vez, para resolver o problema da mistura, recorreu-se à leitura da palavra de Deus. Eu irei citar aqui só um versículo, que é o livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1. Assim está escrito: naquele dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não poderiam entrar na congregação de Deus. Se você ler mais o texto adiante, tiver mais uma curiosidade com o tempo, você vai ver que o texto ainda fala muito mais. E mais, se você ler o versículo 23 e 24 do capítulo 13, você vai descobrir que eles estavam tão misturados que as crianças nem falavam o aramaico. Perceba que nessa época a mistura era uma coisa séria. Significava uma completa dissolução da identidade do povo de Deus. Da mesma forma, hoje a Igreja de Cristo precisa estar atenta para impedir a influência do mundo. Porque, veja bem, só existem duas formas da igreja local manter a sua continuidade. Primeira, pela conversão de pessoas mediante a pregação do Evangelho. Segundo, pelo ensino do Evangelho, da palavra de Deus às nossas crianças, para que quando elas crescerem, elas possam ficar firmes e não se desviarem da fé cristã. É lamentável que algumas igrejas
não tenha uma preocupação especial com o ensino da palavra de Deus para as nossas crianças. Ou a igreja protestante, principalmente os pentecostais, voltam a priorizar o ensino da palavra e os verdadeiros cultos de oração, ou ela será dissolvida pela mistura de heresias, de movimentos que são introduzidos por meio de sutis influências do inimigo dentro da igreja. Hoje nós temos uma forte mistura nas igrejas, juntamente com as famílias, porque há uma displicência, uma letargia, um descuido por parte da vigilância dos crentes que, querendo ficar bem com a sociedade, não são contundentes defensores da fé, repreendendo tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Por fim, as lições que podemos aprender com esse tema são as seguintes. Primeiro, o povo de Deus é formado de famílias. Se as famílias não se preservarem santas, a igreja também não será santa. Segundo, os casamentos mistos de cristãos com pessoas não crentes é uma cilada que pode destruir a identidade do povo de Deus. Terceiro, o casamento é a mais profunda comunhão que pode existir entre duas pessoas. Portanto, o casamento misto traz um comprometimento com o pecado. Você que é jovem crente, você que é jovem ou uma jovem, homem ou mulher, e pretende construir um relacionamento, pretende construir um lar cristão, não se iluda com pessoas que não querem servir a Deus. Eu encerro essa lição citando o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 15 e 16. Assim está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque teria a sociedade a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E o que comunhão, concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16 ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como disse o texto: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que nós possamos guardar a sua palavra e guardarmos da mistura do mundo. Que Deus te abençoe muito e, se Ele permitir, até a próxima aula. Amém.